Bem-vindos a mais um TV Cine, programa da TVC em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Em sessões semanais, diretamente da Sala 2 do Cinema do Dragão, Fundação Joaquim Nabuco, vamos exibir e compartilhar nossos pontos de vista sobre algumas das obras mais expressivas do cinema brasileiro e mundial. Na programação desse mês, vamos nos concentrar em filmes que desafiaram a censura e chocaram o público de sua época. Babyface, Serpente de Luxo, estilado por Barbara Stanwyck e dirigido por Alfred Green, é um dos filmes mais transgressores lançados nos anos 30. E para discutir tanto o filme como esse período do cinema americano, convidamos a roteirista e realizadora Marina Moraes. Marina, bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu acho que antes de a gente começar a falar do filme mesmo, é importante falar um pouco sobre o contexto em que ele foi realizado, né? Era a Grande Depressão, o craque da bolsa, desemprego, como que era isso? Então, os estúdios, como todas as empresas, banqueiros e todo mundo naquele período nos Estados Unidos, eles estavam precisando muito de dinheiro. E o que mais vende? Polêmica. Então, era um período em que já se falava de censura, porque os grupos religiosos já há muito tempo, principalmente desde que começou o cinema falado, né, que o diálogo ficou mais fluido, mais liberal. Desde esse período, eles já começaram a propor que houvesse certa censura, achar que era tudo muito liberal e não deveria ser. Então, eles estão nesse período, mas ainda não começou a valer de verdade o código. Ele está ali, as revistas de cinema mesmo não consideram que ele vai para frente, que ele vai continuar. Não tinha gente suficiente, né, na verdade, para regulamentar isso. O código tinha sido criado, né, acho que principalmente depois da década de 20, com uma série de escândalos sexuais e, enfim, a Hollywood ficou conhecida como uma cidade do pecado, né? Sim. Então, esse é um período em que tem esse apelo principalmente a partir dos grupos religiosos, da família mais tradicional, de que haja um controle nos temas que são debatidos nos filmes, mas, ao mesmo tempo, precisa-se de dinheiro. Então, esse período entre o começo dos anos 30 e o final dos anos de 1933, início de 1934, é um período em que a gente vai ter esses filmes mais transgressores, justamente porque o código ainda não entrou realmente em vigor. Ele entra em 1934 e os estúdios estão buscando esses temas polêmicos. Então é um período bem interessante, assim, de filmografia. Mas o que é interessante sublinhar é que, na medida em que existiu o código, também uma autocensura ocorreu, né? Apesar dessa sede do estúdio em querer vender a polêmica, o próprio estúdio também se reprimiu de alguma forma no corte do filme, né? Sim, sim. E principalmente porque é melhor para o estúdio que eles sigam esse código, que eles tentem seguir o que Hayes propõe, do que ter uma influência direta do governo. Então é melhor para eles também abaixar a cabeça para esse conjunto de leis e regrinhas do que ter essa influência direta, que seria bem mais prejudicial, deixaria de passar bem mais coisas, seria um controle bem mais rígido. Mas o interessante é que é uma época de apogeu da forma do cinema, né? Quer queira, quer não, ali. Você já tem autores consolidados, já tem gente fazendo narrativa de uma maneira mais consolidada, você tem diretor se consolidando, né, nessa forma. Mas é que tá, esse é o grande dilema, né, entre temas tão interessantes e uma forma de um filme que fica um pouco, como se diz, um pouco quebrada, né, por essa censura, por esse excesso de critério, né? Como é que vocês avaliam isso, assim? Como é que isso se dá? Como é que esse equilíbrio pode existir, né, em alguns desses filmes dos anos 30? Existe a diferença entre os filmes que já são pensados inicialmente, seguindo essas regras, e os filmes que vão passar por cortes já depois de ter sido feitos, que foi o caso, inclusive, do Babyface, né? E que houve algumas mudanças já depois do filme estar produzido, estar editado. Então, para um filme que já é pensado seguindo esse tipo de regra, é até possível você construir uma narrativa direitinha, assim, pensando em atos, pensando em a própria linguagem do cinema de um jeito mais refinado. Se você pensar desde o início, aplicando essas regras, mas você sabe também que vai deixar muita coisa de fora, porque tinha algumas coisas absurdas, por exemplo, evitem usar armas de fogo. Isso para o elenco e para o diretor, né, e para o roteirista principalmente, era uma complicação, né? Sua ideia estava mutilada ali. Sim, sim. Então, assim,
era uma escolha, né, se submeter. Nesse início ainda foi mais tranquilo, porque realmente eles não estavam levando o código a sério e os filmes estavam passando. Mas a partir principalmente de 35 foi que foi acontecendo assim uns cortes mais... o Anjo Azul, acho que teve bastante corte, assim, o filme mudou completamente. Vários filmes a gente nunca vai saber como é que eles eram, porque perdeu-se o corte original, então só tem o corte pós-censura. Então realmente era uma escolha que tinha que ser feita no momento da pré-produção, da escrita do roteiro. E aí o estúdio ficava nessa berlinda. Como é que você, enquanto roteirista, né? Como é que você avalia essa estrutura narrativa do Babyface, do Serpente de Luz? Até porque também, assim, com a chegada do som, né? A linguagem do cinema, ela muda, assim. Em primeiro momento, o som se mostra quase como um entrave, né? Quer dizer, isso impossibilita uma série de soluções criativas, porque a orquestra tinha que tocar ali ao vivo, era muito difícil decupar. Normalmente as câmeras eram fechadas em primeiro plano, plano contra plano. Enfim, mas no Babyface eu percebo que eles encontram soluções visuais bastante interessantes no filme, né? Tem porque é uma personagem que vai ascendendo socialmente na época do desemprego, através do sexo, né? Ela usa do corpo dela, enfim, para usar os homens e ascender socialmente. E ao passo que ela vai conseguindo empregos melhores, o filme se passa todo praticamente num edifício, né? Que é um banco. E ela vai subindo de andar, e a câmera vai subindo nas janelinhas e tal. Eu acho isso muito interessante. O filme também, ele trabalha um pouco com a ideia de espaço e tempo também, né? Porque ele dá um avanço no tempo, quando ela já não está mais nos Estados Unidos, enfim. A gente podia falar um pouco sobre essa estrutura do filme. É uma época de fades, né? Sempre muito, muito fade assim, no filme, para mostrar essa passagem de tempo, essa mudança de espaço. Eu acho muito interessante. Babyface ele é um filme bem legal para avaliar realmente a narrativa, porque ele vai estar dentro desse período, que ele vai ter uma liberdade maior, embora não tivesse legalmente essa liberdade, mas vai haver essa liberdade, porque o estúdio vai... O filme já é uma resposta a um outro filme que é muito parecido da MGM, né? Esse é um filme da Warner, que é uma resposta a um filme da MGM que trata justamente de uma personagem feminina que usa da prostituição para ascender socialmente. Esse outro filme, que é o Red-Headed Woman, ele tem algumas coisas mais diretas, vai se envolver ali com assassinato, mais diretamente, tentativa de assassinato. Ele é um pouco mais pesado, mas o tema é muito parecido. Então, assim, você está numa época que realmente dá para se permitir utilizar esses temas mais pesados. E aí dá para, no filme, assim, é muito bem colocado, porque você não tem aquela personagem que é uma vilã, e ao mesmo tempo também ela não é uma mocinha, uma donzela em perigo, né? Então é muito interessante, até na perspectiva mesmo de um personagem feminino, é bem legal ver isso em 1933. É uma narrativa que corresponde muito aos temas que os jornais da época estavam colocando, né, em manchete, né? Quer dizer, na guerra sensacionalista das notícias e dos crimes, da prostituição e tudo mais, meio que a população queria ver isso no cinema também, né? Inclusive o próprio filme utiliza dos recortes de jornal, assim, para até mostrar essa transição também de tempo, que é bem legal, porque realmente torna o filme mais realista. Você não tá vendo as pessoas morrendo nas ruas, perdendo dinheiro, perdendo propriedades e indo para o cinema assistir, sei lá, o Mágico de Oz, né? Você está indo realmente assistir uma coisa que está presente na sociedade, que você está vendo ali no dia a dia. Mas isso é muito doido, né? De como que é uma sociedade que está vivendo num ambiente completamente hostil, né? E desesperançoso, como que eles, ainda assim, eles querem ir para dentro da sala de cinema, que normalmente seria um instrumento quase de escapismo, né? O cinema dos anos 20 é isso, um cinema de fantasia. E de repente o público ele exige, né, de se enxergar na tela ali, ver os problemas mesmo. E isso está muito bem representado no cinema e nesse filme, né, porque é um personagem extremamente complexo, é um personagem feminino que é uma mulher protagonista no cinema. E é um filme que trata de questões de misoginia, enfim. Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso também. Porque eu acho que o espectador, só completando, o espectador meio que perdeu a inocência também, né, nessa virada dos anos 20 para os anos 30. Com essa inocência perdida, você vai... E é interessante porque no passado das décadas, essa inocência voltou, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que aí
esse principalmente momento de depois... catarse, de você ver a fantasia de novo no cinema, se deu 15 anos depois, 15, 20 anos depois. Mas eu acho que a gente falar sobre a misoginia, como você falou, sobre como a mulher está representada nesse filme. Só com relação à inocência, realmente, esse é um dos pontos que toca o Código Reis. As famílias querendo que as crianças, que os mais jovens, não tenham acesso àquele tipo de informação, que aquilo pode induzir eles a certos comportamentos, ou, enfim, realmente essa falta de esperança. Então, esse é um dos pontos, realmente, que o Código toca quando ele passa a valer. E sempre vai estar ligado, né, com o que está acontecendo ali. Você não dá para estudar o cinema sem estudar a história. Porque realmente é isso que você falou, que depois a inocência volta, né? Vem o estabelecimento do American Dream. Então, assim, realmente vai estar sempre muito ligado com o contexto histórico e Hollywood vai determinar o que vai acontecer no cinema mundial, né? Não só lá dentro. O que é interessante é que é um tema que não se perde, né? A gente está em 2015, se a gente pensar um pouco sobre o contexto no Brasil hoje, inclusive das novelas, dos seriados e de como essa sociedade está reagindo a essas narrativas que estão sendo produzidas pela TV, principalmente, né? Também existe essa concepção de um extremo preconceito, não só da misoginia, mas da homofobia mesmo, né? De como o tempo passa, mas esses conceitos sociais, essas regulações, né? Essas tentativas de controlar, né, as criações, elas estão aí até hoje. Inclusive lá nos Estados Unidos, com relação a isso da liberdade, tá, de imprensa, né? Porque você vê isso no jornal e você não vê no cinema. Por quê? Mas desde os anos, acho que 1919, final da segunda década do século XX, tem a lei do free speech, né? Da liberdade de expressão, mas ela não vale para o cinema. Ela nunca valeu. Sempre houve meio que uma cláusula que ela não se aplica ao cinema. Uma máquina muito poderosa, né, para ter isso como combustível, para ter... Na Segunda Guerra a gente já vê como isso realmente vira propaganda, né, como o cinema começa a ser utilizado como propaganda de verdade. O cinema é sempre muito importante para documentar o que está acontecendo na história e informar as pessoas. O cinema já tinha sido um espaço que as pessoas iam para assistir um jornal também, né, noticiário. Então, assim, impossível destacar um do outro. Com relação aos temas que o Babyface aborda, é muito interessante, assim, já